Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Gisele e na nossa aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre nutrição e alimentação. Nosso primeiro slide aqui, eu gostaria que você parasse para pensar na nossa pergunta. Por que você se alimenta? Você se alimenta porque você tem fome? Ou você se alimenta porque está no horário daquela refeição? Você se alimenta quando você está com bastante fome? Já aconteceu com você de você chegar a tremer assim, de estar se sentindo fraco de fome? Você se alimenta nesse momento? Ou você espera só começar a dar a fome para você já se alimentar? E quando você se alimenta? É em grande quantidade de um determinado alimento, ou você tem aí variedades de alimentos, ou você se alimenta na quantidade correta? Como que acontece aí a sua alimentação? E quando você fica muito tempo sem se alimentar, o que acontece? O que você sente? Você sente assim que você tá um pouco fraco? Você sente assim que você não tem força para fazer tantas coisas? Você não tá animado? É assim que você se sente? Quando você fica muito tempo sem se alimentar? Você já passou um grande período sem se alimentar? E você pode ficar esse tempo sem se alimentar? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a alimentação, mas o nosso primeiro passo aqui é aprender como que os alimentos entram no nosso corpo. Por quê? Porque nós precisamos de energia para fazer todo tipo de atividade durante o nosso dia. Nós precisamos de energia para andar de bicicleta, para caminhar, para fazer um exercício. Nós precisamos de energia para ler e nós precisamos de energia até mesmo para deitar e descansar. Você sabia? Então hoje a gente vai ver todo esse processo, como que acontece, como que essa energia vem e ela vem da onde, tá bom? Então olha, essa nutrição, essa energia, ela vem dos alimentos. E, através dos alimentos, nós temos os nutrientes, que é aquilo que é necessário para o nosso corpo. E, através dos nutrientes, o nosso corpo tem energia. Para que a gente precisa de energia? Para realizar todas as nossas atividades, para manter o nosso corpo vivo. E aí, toda essa energia, esses nutrientes, favorecem o funcionamento do nosso corpo, o crescimento do nosso corpo e o desenvolvimento do nosso corpo, tá? E todo esse processo acontece através de 3 sistemas do nosso corpo. São eles: o sistema digestório, o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. Então, todo esse sistema, esses 3 sistemas, usam os nutrientes para manter o nosso corpo vivo. Então, vamos ver passo a passo. Nós temos aqui, primeiramente, o sistema digestório. Então, o que acontece? Você vai lá e se alimenta, né? O alimento entra aí, né, pela sua boca. E aí ele vai lá para o sistema digestório, que é essa parte toda aqui, né? É estômago, pâncreas, todo esse processo. Mas lá no estômago, aonde digere o alimento, os alimentos eles são quebrados. E aí, quando eles são quebrados, eles passam a virar nutrientes. E por que eu coloquei aqui essas figuras geométricas como exemplo? Porque você ingere vários nutrientes em uma refeição. Coloquei aqui de exemplo, ó,
uma caneca, você está tomando algum líquido, pode ser aí um leite, né, um suco natural. Tem também aqui um pedaço de bolo. Então aí nesse pedaço de bolo, né, foi aí farinha, ovos. Temos também ali a fruta. Então esse alimento tem vários nutrientes, tá? Por isso que eu coloquei várias figuras geométricas para você saber que são nutrientes diferentes. Depois que é quebrado e aí transformado em nutrientes, que é através da digestão do alimento, aí nós vamos lá para o sistema cardiovascular. Então, nós temos aí esse nutriente, aí vem o oxigênio. O oxigênio, ele ajuda o sistema cardiovascular a transportar todo esse nutriente para o seu corpo, tá? Então, o estômago digere, o estômago transforma o alimento em nutriente, logo depois vem o oxigênio que ajuda o sistema cardiovascular, que é ali onde bombeia o sangue para todo o seu corpo, distribuindo todo esse nutriente, né, para o seu corpo inteiro. E aí, com a ajuda do oxigênio, tá? Entra o sistema respiratório. Por quê? Porque é o sistema respiratório que ajuda o seu corpo, o seu organismo a absorver esses nutrientes. E também o sistema respiratório, ele faz essa troca de gases. Entra oxigênio, sai gás carbônico, ok? E isso, esses três processos, eles não acontecem separadamente. Eles acontecem no mesmo instante. Por quê? Nós precisamos ali da troca gasosa constantemente, não é isso? Nós também precisamos dos nutrientes e da energia. Então, todos esses três processos, esses três passos aí, eles acontecem instantaneamente, junto, tá? Para que assim o nosso corpo todo seja nutrido. E aí, quais são os nutrientes que eu preciso para que o meu corpo seja um corpo saudável? Então, eu vou explicar aí os nutrientes e vou explicar em quais alimentos nós temos esses nutrientes. Então, ó, proteínas. Elas são responsáveis pela multiplicação de células. Então, você precisa de ingerir proteínas, tá? Para quê? Porque ela ajuda a formar e reparar os tecidos, possibilitando o desenvolvimento e o crescimento do organismo. Então, você precisa de ingerir a proteína. E o que é? Aonde eu encontro? Em quais alimentos eu encontro proteína? Eu encontro na carne, nos ovos, feijões, ervilhas, leites, queijos e etc. Então, é possível ter uma alimentação saudável com toda essa proteína, todos esses alimentos. Posso substituir, não preciso de comer carne todo dia. Posso comer carne um dia, ovos outro dia, tá? Podendo ter aí uma alimentação acessível para todo mundo. Outro nutriente importante, carboidrato. Principais fontes de energia para o organismo. Então, nós encontramos o carboidrato em pães, macarrão, mandioca, batata, arroz, fruta, mel e etc. Já aconteceu com você de estar quase na hora do almoço e aí você tá, né, com muita fome, tá tremendo, e aí você vai e come uma banana e aí você, né, você já para de tremer, as forças já são colocadas aí no lugar, você passa a ter uma melhor sensação e aí você vê que você ainda consegue esperar o almoço. É por isso, porque na banana contém aí essa fonte de energia, que é o carboidrato, tá? Então, assim, você não precisa então eu tenho que comer pão todo dia? Não, você pode substituir pela batata doce, tá? Você pode substituir por uma fruta.
Então, a alimentação ela precisa de ser balanceada. Lipídios. Os lipídios armazenam e fornecem energia. Participam na produção de algumas substâncias essenciais ao funcionamento do organismo. Então, os lipídios a gente encontra em óleos, manteigas, castanhas, nozes e etc. Nós não temos muito costume de nos alimentarmos, né, de comer castanhas e nozes, tá? Mas nós temos aí o abacate, que geralmente é uma fruta mais acessível. Tem o coco também, que você pode substituir, tá? Então temos aí, ó, essas frutas que são completamente acessíveis e substituíveis. E as vitaminas? Ela é responsável pelo crescimento e funcionamento adequado do organismo. Olha, todas essas vitaminas aqui, elas contêm nestes alimentos. Vitamina B nestes alimentos, vitamina C nestes, vitamina D, E e A. Observe que alguns desses alimentos eu já falei anteriormente. Então, quando você ingere um determinado alimento, você está ingerindo diferentes nutrientes. E aí a gente encontra frutas, verduras, carnes, óleos, ovos e etc. E os sais minerais? Eles participam aí, ó, da regulação de diversas atividades do nosso corpo e ajuda a compor ossos e dentes. Muito importante. E a gente encontra em peixes, verduras, frutas, carnes, ovos e etc. Lembrando que nós precisamos também de ingerir a fruta da época, tá? Se tá na época da mexerica, então eu vou chupar mexerica. Porque se tiver na época da mexerica, eu vou comprar o morango. O morango vai estar mais caro, eu vou ingerir ele em menos quantidade, não é isso? Então, devemos priorizar por sempre comprar a fruta da época. Aqui nós temos imagem de um prato de alimento, almoço ou janta, né? Uma das principais refeições, saudável. Então, nós temos aí a quantidade exata e temos aí vários nutrientes. Então, temos, ó, alimentos ricos em proteínas, como feijão, a carne, e eles são chamados de construtores, porque eles ajudam aí a compor diversas estruturas do nosso organismo. Temos também, né, aqui nesse prato, alimentos como legumes e verduras. E aí eles são ricos, né, em sais minerais e eles são chamados de reguladores, porque eles participam da regulação de diversas atividades do nosso corpo. E temos também, né, os carboidratos e lipídios, que é aí o azeite, o arroz, e aí eles são chamados de alimentos energéticos, porque eles fornecem, né, a energia, principalmente para o organismo. E uma alimentação saudável? O que é uma alimentação saudável? Então, a alimentação saudável são alimentos de todos os grupos. Não devo me alimentar somente de proteína, ou somente de carboidrato, ou somente de vitamina. A nossa alimentação ela tem que ser variada, porque o nosso corpo precisa de todos esses nutrientes. O meu corpo não precisa só de proteína, ele também precisa de vitamina, ele também precisa de lipídios, tá certo? E na quantidade adequada. Veja que eu disse que o nosso corpo precisa de energia durante o nosso dia. Se você ingerir mais alimento do que o seu corpo precisa, não vai ser bacana. Mas se você ingerir menos, também não vai ser o suficiente. Então, tudo precisa de ser de forma adequada. Fazer as principais refeições, tá? Como café da manhã, almoço, jantar.
Ah, professora, eu não gosto de me alimentar de manhã, não gosto de tomar café de manhã. Ok, como uma fruta, se você não gosta de fazer uma alimentação reforçada de manhã. Não gosta da fruta? Toma um iogurte. Mas não fique sem se alimentar naquele momento, porque você vai fazer alguma atividade física e você vai precisar de energia. Lanches leves nos intervalos. Então, assim, durante os intervalos, uma fruta, tá? Um iogurte, ou, né, uma vitamina, ou alguma coisa assim, para que no momento da principal refeição você não colocar ali aquele tanto de comida e exagerar. E beber água, que é essencial. Então, os nutrientes, eles são responsáveis para que o nosso corpo ali absorva a energia, mas a água é de extrema importância. Ah, mas eu me alimentei de uma melancia que tem água. Tá, mas não substitui a água, tá? Nenhum suco ou alimento substitui a água. Você precisa sim de se hidratar constantemente. Agora nós vamos para a nossa revisão de tudo aquilo que a gente falou, tá? Então esse momento aqui a gente passa bem rápido. Nós falamos aí que o nosso corpo ele precisa de energia, né? E que a energia vem através dos alimentos. O nosso corpo passa aí por processo de absorver, tá, os nutrientes desses alimentos e aí esses processos passam lá no sistema digestório, sistema cardiovascular e sistema respiratório, que acontece tudo junto, tá? Não é separado. Falamos aí de alimentos que contêm proteína, carboidrato, lipídios, vitaminas e sais minerais, que são nutrientes necessários para o nosso corpo. E falamos também, né, quando é encontrada uma maior quantidade de nutrientes no alimento, ele é chamado de construtor, ou regulador, ou energético. Não é isso? Agora, nessa atividade aqui, eu gostaria que você explicasse a nossa pergunta, o nosso questionamento para uma pessoa que está aí do seu lado assistindo a nossa aula com você. Vamos ler. Onde eu compro as melhores vitaminas? Na farmácia ou na feira? Explique. Na feira eu encontro vitaminas? Vocês viram aí todas as vitaminas e as vitaminas que contêm determinados alimentos. Será que quando eu vou lá na feira eu consigo encontrar legumes, verduras, frutas, vegetais? Consigo encontrar todas as vitaminas necessárias para o meu corpo nesse alimento? Será que é mais saudável? Ou é mais saudável ir lá na farmácia comprar eles em cápsulas? Fica aí a pergunta para você. Será que você ingere as vitaminas de uma forma correta, de uma forma saudável? Será que você está precisando de rever a sua alimentação? Então, eu gostaria que você respondesse para a pessoa do seu lado e ficasse com esse questionamento para que isso pudesse aí mudar a sua vida e a sua alimentação, ok? Então, aqui encerra a nossa aula e para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube SMED-GV e até uma próxima aula. Tchau!